Presidindo os trabalhos desta sessão ordinária, o deputado Coronel Telhada, do PSDB. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado Ramalho da Construção para ler a resenha do expediente. Pois não, presidente. Requerimento de juntada do projeto de lei número 631 de 2016. Requeiro nos termos regimentais a juntada de documentos anexo do projeto número 0631 de 2016, que dá denominação de Jusmar de Oliveira, no dispositivo de acesso e retorno do viaduto localizado no quilômetro 412 da rodovia Cândido Portinari, São Paulo 331, em Cristais Paulista. O projeto se encontra no gabinete do deputado Roberto Engre. De apresentação do deputado Roberto Engre. Temos também uma indicação do nobre deputado André do Prado. Está lida a resenha, senhor presidente. Obrigado, deputado. Iniciamos o pequeno expediente com os oradores inscritos. Temos 11 oradores inscritos. Eu vou chamar os deputados que se encontram no plenário. O primeiro deputado é o prezado deputado Ramalho da Construção. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, nobre Coronel Telhado, homem da segurança pública e, acima de tudo, chefe de família. Senhoras e senhores deputados, colaboradores dessa casa, telespectadores, visitantes, estamos aqui com os jovens, sejam bem-vindos, aqui é a Casa do Povo. E como é bom, nobre presidente, a gente vê o jovem já procurando entender um pouco da política, principalmente a política brasileira, que cada dia que amanhece nós temos uma novidade diferente. E os jovens, sem dúvida, são o futuro do planeta em tudo. Mas que bom que aqueles que se apaixonem pela política, para que nós possamos construir uma política de honestidade e seriedade. E eu tenho esperança nisso, principalmente acreditando nos jovens. Eu vim falar um pouco aqui hoje da reforma trabalhista que entrou em vigor no dia 11 deste mês. Uma reforma, no meu entendimento, com algumas falhas, 176 mudanças na CLT e muitas das mudanças perversas, na minha avaliação. E o presidente da República, que ficou de encaminhar um projeto para reparar alguns pontos, até agora nós não vimos ainda esse gesto, e tem deixado isso uma confusão imensa entre a Justiça do Trabalho, principalmente, e os próprios advogados. Haja visto que a primeira que julgaram já condenaram um trabalhador lá na Bahia numa indenização de R$8.000. Verdade, nós levantamos. Infelizmente, a gente sabe que nós temos uma boa parte da Justiça que está contra essa reforma. Eu estive numa reunião com a Anamatra, 400 juízes contra, mas são 4.000 juízes no Brasil. Tem muitos juristas que entendem que precisava fazer alguns reparos na reforma, algumas regulamentações. Eu também entendo que precisa fazer, a reforma era necessária, precisava da reforma, mas a reforma tinha que ter ficado claro como é que funciona o negociado sobre o legislado. Eu trocaria, senhor presidente, nobre deputado, tudo isso por uma frase só: o negociado sobre o legislado com o guarda-chuva da Justiça. Porque aí os sindicatos trabalhadores, sindicatos patronais, ajustaria isso de acordo com a necessidade de cada categoria. Cada categoria tem uma função diferente. Não dá para você expor a mulher grávida trabalhando em ambiente insalubre, porque eu acho que é uma perversidade até com o ser humano. Quem seria a responsabilidade se essa criança amanhã nasce com defeito, nasce com problemas? E isso os sindicatos de trabalhadores e de empresário poderiam ajustar. Qual é o ambiente
que dá para debater claramente, porque senão o mau empregador vai colocar num ambiente insalubre, perverso, e esperar a insegurança jurídica do Brasil, que é a maior do mundo, e até lá a criança nasce com problemas e a mulher também ali poderá ficar com problemas. São todas coisas, muitas coisas que não foram pensadas, né? O próprio trabalho, né? O próprio trabalho intermitente precisa também ver o que é trabalho intermitente. E deveria ter ficado também para negociações coletivas, negociações entre as instituições patronais e as instituições de trabalhadores. Eu lembro, Sapiência, eu indiquei muitos juízes crassistas, eu nunca quis ser, porque eu nunca concordei com a aposentadoria, que para mim era aquilo que era errado. Era o cara entrar como juiz crassista do lado de trabalhadores e de empresários e se aposentar com 2/3 de um salário de juiz. Isso não era justo. Mas os vogal, na época dos vogal, a justiça andava, e andava realmente com justiça de verdade. Por quê? Se preparavam ali para um debate, negociações, patrão de um lado, trabalhador do outro, e o juiz de carreira, ele apenas conduzia, presidia o processo, porque quem negociava, e na hora de votar, também tinha os 2 votos, porque tinha o voto do juiz de carreira e tinha o voto dos 2 juízes crassistas. Então, eu, a vida inteira, defendi que deveria acabar apenas com a aposentadoria, porque a aposentadoria também era uma arte de corrupção, né? Que se fazia corrupção em tudo quanto era lugares, colocava representante, muitas vezes, um minuto só, presidente, para encerrar, colocava representante, muitas vezes, de sindicatos que nem existia, sindicato carimbo, porque eu lembro da guerra que eu fiz para colocar o meu, que é um sindicato com mais de 300 mil trabalhadores, e eu sempre coloquei na marra lá, sem nenhuma negociação, até porque eu sempre caminhei nessa linha. Não acho que tem que ter negociação de corrupção para colocar nada. E os nossos que colocamos lá, falaram, ou coloca, ou a gente vai para a imprensa para vocês explicar por que com uma categoria com quase 400 mil trabalhadores não pode ter um representante. E foi assim que eu coloquei uns 4 ou 5, e ficaram lá e colaboraram muito e muito com a justiça. Mas, na outra oportunidade, nós vamos continuar falando dessa reforma perversa, porque a que tinha que fazer mesmo de verdade, a reforma política não foi feita. A Previdência, se nós não ficarmos atentos, poderá ser mais perversa ainda. E a reforma tributária, que é o que o Brasil precisa para crescer, ninguém se fala. Porque essa, sim, nós vivemos a maior carga tributária do universo, e não se fala em fazer reforma tributária, a não ser quando pensam em aumentar imposto, e aumentar imposto é fazer que o consumidor pague, porque quem paga imposto no Brasil são quem consome. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ramalho da Construção. Próximo deputado inscrito é o deputado Vitor Sapienza. Enquanto Vossa Excelência se desloca para a tribuna, queria dar ciência à casa que nós estamos recebendo hoje a visita dos alunos da Escola Estadual Dr. Guimarães Júnior, da cidade de Ribeirão Preto. É isso? É isso? Sejam todos bem-vindos. O professor responsável é o senhor Júlio César Oliveira Garcia. Está presente? Professor, muito obrigado pela presença. Os alunos sejam todos bem-vindos. Esperamos que o tempo que os senhores passem nessa casa seja muito atrativo e profícuo. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença, viu? Deputado Vitor Sapienza, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, garotada aqui de Ribeirão Preto que nos honra com a presença, senhores telespectadores. Amalho. Eu, presidente Coronel Telhado, eu vim para cá para abordar 3 assuntos, porém eu fui surpreendido com o telefonema de um eleitor. Eu costumo, Claudinho, atender os meus eleitores, mesmo pelo telefone. E esse eleitor me disse o seguinte: deputado, Vossa Excelência que criou um dia, o dia do ovo, como é que Vossa Excelência reage com essa quantidade de dias que estão sendo criados? Eu estranhei, ela falou, posso lhe dar uma ideia? Eu falei, pode. Por que o senhor não apresenta um projeto criando o dia daqueles que ainda não têm dia? Que a única solução, tudo isso, Coronel Telhado, eu estou mencionando, porque na época que a Assembleia tinha cobertura jornalística,
eu fui autor de um projeto de lei criando o Dia do Ovo. Teve tramitação normal, a imprensa cobria. Um belo dia que foi aprovado o projeto, o jornal A Folha fez uma charge, vários ovinhos, esse deputado falando, embaixo escrito, com tanta coisa importante, um deputado, Vitor Sapienza, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi delegado tributário, cria o Dia do Ovo. A CBN me deu um pau de 10 minutos dentro da mesma linha. Então, eu fui, esclareci, fui à Folha e disse o seguinte: o Dia do Ovo foi criado em decorrência de uma lei que existe na Inglaterra, porque o ovo, depois do leite, é o alimento mais saudável. E, em decorrência de uma má informação, foi propagado que o ovo dava colesterol e atacava o coração. Tudo isso fez com que a cidade de Bastos, que sempre viveu em função dos ovos, entrasse numa crise violenta, tendo que sacrificar 5 milhões de galinhas. Porque, ao contrário do que o pessoal imagina, galinha que bota uva é diferente de frango ou franga. Ela só serve para aquela finalidade. Depois de um certo tempo, ela só serve para fazer ração. Então, dentro desse quadro, eu tive a satisfação de, na Folha, sair a ratificação retificação e a CBN me deu 20 minutos para esclarecer tudo isso. Tudo isso eu estou dizendo, Coronel Telhada, porque a gente muitas vezes paga um preço. Há uns anos atrás, numa época de campanha, eu fui convidado para debater, e se eu topasse debater com uma mocinha, candidata que tinha seus 23, 24 anos, que era candidata a deputada. Eu fui, de cara ela entrou e disse o seguinte: estou tendo a satisfação de conhecer o deputado que criou o Dia do Ovo. Eu fui com muita paciência, esclareci a ela, tudo que eu estou esclarecendo para o pessoal amigo de Ribeirão Preto, da importância do ovo. Ela me olhou e eu disse: você vai ser candidata a deputada? Sim. Você leu a Constituição do Estado de São Paulo? Ele falou: para quê? Eu falei para o diretor da televisão e disse o seguinte: me recuso a debater com alguém que quer ser candidato a deputada que não conhece a Constituição do seu Estado. Então, eu quero, Coronel Telhada, eu tive a oportunidade, tão logo receber o telefonema, de cruzar com Vossa Excelência no corredor, e Vossa Excelência, quando eu disse que ia apresentar um projeto criando o dia daqueles que não têm dia, Vossa Excelência riu, mas é para rir mesmo, que de repente a gente vai ter que procurar, vamos criar o dia de alguma coisa que não existe. Então, dentro desse quadro, eu quero dizer a vocês o seguinte: infelizmente, aquela época saudável, que a imprensa falava mal ou bem dos deputados, mas existia ainda uma cobertura que hoje faz falta, porque para certa parcela da imprensa, todo político é corrupto ou incompetente. Quero agradecer a paciência dessa garotada de Ribeirão Preto. Voltem outras vezes que a gente pode discutir outros tipos de assunto. Muito obrigado, presidente.